Então vamos começar a falar um pouco sobre séries de pagamentos, né? A gente vai dar sequência nas aulas utilizando esse material aqui, que vai ser disponibilizado para vocês, né? Pela equipe aqui do curso, ok? Então na página 1, fala sobre os conceitos de séries de pagamento e classificação de séries, né? Então, muito bem, vamos ver o conceito de séries de pagamento. Séries de pagamentos é um nome dado às operações financeiras que envolvem pagamentos ou recebimentos parcelados e que deverão ocorrer em datas pré-estabelecidas. Basicamente, vamos tratar dos pagamentos de compras em prestações e de depósitos periódicos para a constituição de um montante. Olha só, vocês que vinham estudando matemática financeira, normalmente como é que é feito? Vou trabalhar com vocês basicamente com fluxo de caixa, certo, pessoal? Lembrando que no fluxo de caixa, seta para baixo indica um pagamento ou um depósito. Seta para cima, um saque ou um recebimento, ok? Em juros compostos, vocês trabalhavam como? Por exemplo, depositando um montante de 1.000 e sacando, por exemplo, 1.100, quem sabe em um período, né? Nós temos aqui um fluxo de caixa simples, ok? Um fluxo de caixa simples onde temos um depósito, um recebimento, certo? O que seria esse depósito? Seria o capital inicial, né? Alguns autores usam como P ou como C, outros autores utilizam como PV, de valor presente em inglês, né? Present value, ok? E o 1.100 seria o montante, né? Montante, ou FV de future value, valor futuro, ok? Então, basicamente, vocês vinham estudando o quê? Que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado na N. Ou seja, esse valor aqui, ele equivale a esse valor do capital inicial aplicado durante um período. Então, no caso, temos o quê? O montante de 1.000, temos o capital de 1.000, né? O capital de 1.000, o montante de 1.100, o período N, né? O período N de 1, né? E qual seria a taxa aqui? A taxa vai ser a taxa I, né? Então, substituindo nessa fórmula aqui, temos 1.100 igual a 1.000 vezes 1 mais I elevado na N. Passo 1.000 aqui que está multiplicando, passa dividindo. 1.100 sobre 1.000 igual a 1 mais I na N. 1.100 sobre 1.000 fica 1,1. Simplifica aqui, né? 11 sobre 10, 1,1 igual a 1 mais I na N. O que é o meu N? Um período. Um período. Ou seja, 1 mais I igual a 1,1. I é igual a 1,1 menos 1, que vai dar 0,1 ou 0,10, que é a taxa em sua forma unitária ou decimal, né? Sempre lembrem, pessoal, em fórmulas a gente vai trabalhar com a taxa na sua forma unitária ou decimal, mas na hora de responder vocês lembrem de multiplicar por 100, ou seja, 100 vezes 0,10 vai dar 10%, ou seja, tivemos uma aplicação de 10% durante um período, 1.000 se tornou 1.100. É isso que vocês vinham estudando, né? No juro composto. Só que agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vai trabalhar sobre as chamadas séries de pagamento. O que seria a diferenciação de um pagamento único
para uma série. É isso que nós vamos ver agora. Vamos construir uma série aqui, tá? Olha só. Vou fazer uma série postecipada de 3 pagamentos. 100. 3 pagamentos de 100. 100 e 100. Isso define uma série de pagamento. Ok, pessoal? Por quê? Quais são as características de uma série de pagamento? Olha só. Vamos ver ali na página 1. Elas são uniformes. Por que são uniformes? O valor é sempre igual. São temporárias. Existe um número limitado de pagamentos. Ela não é uma série perpétua. Tá? O que seria uma série perpétua? Aqui, ó, é uma série uniforme. Uma série perpétua ela seria pagamentos infinitos no mesmo valor. Ok? Isso aqui define uma série perpétua. Não é o caso, né? A gente está trabalhando com série temporária, né? Ou seja, temos aqui período 1, período 2, período 3, ou seja, essa série ela dura um determinado período de tempo. Esse período pode ser mensal, anual, depende efetivamente da questão. Ok, senhores? Maravilha! São postecipadas, né? As séries elas podem ser postecipadas, antecipadas, também podem ser diferidas, né? Vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. Essa aqui é uma série uniforme postecipada. Série uniforme postecipada. Por que ela é postecipada? Porque o primeiro pagamento é pago no fim do primeiro período. Ok? Olha só. Passou o primeiro período, no fim, tu já paga. O segundo período começa aqui, no fim dele, a outra. No terceiro período, o fim dele é outro. Ou seja, o nosso padrão é sempre trabalhar com a série postecipada. Vai ser o nosso padrão. Sempre que a gente trabalhar, resolver questões de concursos, usar tabelas financeiras, o nosso padrão necessariamente é essa série uniforme postecipada. Ok? Olha só. Digamos que a gente queira saber, aqui, ó, o valor presente, ou P. Vou chamar o valor presente de P, tá? E aqui eu vou chamar o valor futuro de F. Numa série uniforme postecipada. O que seria o valor presente P? P seria igual. Eu tenho que pegar cada um desses valores e trazer ele a uma determinada taxa. Vamos considerar aqui uma taxa, quem sabe, de 10%. Aliás, vamos fazer uma taxa de 2%. Tá? Olha bem. A gente tem que trazer esse valor de 100, esse primeiro, a valor presente. Então, quando a gente traz o valor a valor presente, pega 100 e divide por 1 mais i elevado na n. Esse outro 100 também. 100 sobre 1 mais i elevado na n. Mais o outro 100 sobre 1 mais i elevado na n. Tá? A taxa ela corresponde a 0,02, né? Lembrando, a taxa aqui ela está na forma percentual, aqui ela está na forma unitária. A gente está usando fórmulas, então a gente vai usar sempre aqui, ó, forma unitária ou forma decimal, gente. Lembrem disso, certo? Então, P é igual a 100 dividido 1 mais i vai ficar 1,02 na 1, porque esse 100 ele está no período 1, mais
100 sobre 1,02 ao quadrado, mais 100 sobre 1,03 ao cubo. E se tivesse mais pagamentos, se tivesse uns 100 pagamentos aqui, ia ficar uma fórmula gigante aqui, né? Ou seja, para evitar esse tipo de coisa, foi deduzida a fórmula, ok? A fórmula do P. Ou seja, o P é igual a R. R a gente vai chamar das nossas prestações, ou os pagamentos, né, uniformes, nós vamos chamar de R, ok? P é igual a R vezes 1 mais I na N menos 1 sobre 1 mais I na N vezes I. Tá? Essa fórmula aqui ela é deduzida por progressão, soma de termos de uma progressão geométrica. Não é o objetivo do curso aqui a gente chegar na dedução dessa fórmula. O que é importante para vocês saberem? O que significa isso aqui? 1 mais I na N menos 1 sobre 1 mais I na N vezes I. Isso aqui é chamado de fator de valor atual, tá? De uma série de pagamento. FVA-IN. O que quer dizer esse I e esse N? Quer dizer o fator de valor atual de uma determinada série de pagamentos, né? Considerando uma taxa e um período N, ok? Esse fator de valor atual, a gente vai encontrar ele em tabelas financeiras. Em concurso público, é praticamente inviável, no tempo de 3 minutos, em média, né, por questão, resolver esse tipo de coisa. Na verdade, vocês vão utilizar tabelas financeiras. No final desse material disponibilizado para os senhores, tá, nós vemos algumas tabelas financeiras que foram, inclusive, dadas, né, no concurso agora, recente, né, para técnico, também no concurso para auditor da CAGE, auditor do Estado, né, foram disponibilizadas pela mesma banca, mesmo professor, essas tabelas financeiras aqui. Tá? A tabela do fator de valor atual vai ser a terceira tabela, ok? Terceira tabela. Então, lembrem-se, terceira tabela nós iremos utilizar para quando nós quisermos trazer uma série de pagamentos sempre a valor presente. Ok, senhores? Então, como é que seria, segundo o uso de tabela financeira, como é que nós descobriríamos, né, esse valor presente dessa série de pagamentos? Normalmente, valor presente, como é que uma questão de concurso público pode abordar esse tipo de coisa, né? Olha só, pode abordar, por exemplo, pedindo o valor à vista de um bem que é pago em 3 parcelas de R$100, considerando uma taxa de juros de 2%. Né? É uma forma. Né? Ou, por exemplo, um empréstimo no qual eu pago em 3 parcelas de 100 a 2%, qual seria o valor do empréstimo? Diversas formas de fazer uma pergunta, né, abordando séries de pagamentos. Como é que a gente resolveria, então, esse pequeno problema, né, através de tabelas financeiras? Vamos lá. Vamos apagar aqui um pouquinho esse quadro aqui. Né? Claro que não vai ser utilizando essa fórmula aqui, né? Vamos lá. Apagar aqui a série perpétua, que não faz parte do nosso conteúdo, né? Então, maravilha. Olha só, o problema é o seguinte. Fiz 3 pagamentos de 100. 3 pagamentos postecipados. Porque eu não saio pagando. Eu pago sempre, eu comprei o bem hoje e pago daqui a 30 dias. Ok? 3 pagamentos postecipados de R$100, considerando uma taxa de 2%. Qual seria
o valor à vista. Lembrando que o valor à vista necessariamente ele tem que ser menor do que 300. Se a gente considerasse aqui uma taxa de juros de 0%, por exemplo, né? taxa de juros de 0, a gente já não considera o valor do dinheiro no tempo, né? Seria 300, tanto para trás quanto para frente. Não capitaliza nem descapitaliza. Como a gente vai descapitalizar cada um desses 100, esse 100 a gente descapitaliza um período, esse outro 100 descapitaliza 2 períodos, esse outro 100 descapitaliza 3 períodos, né? Ou seja, quando tu descapitaliza, o valor ele fica menor, ok, senhores? Ou seja, sempre que tu vai pagar, um exemplo prático, né? Sempre que a gente vai adiantar uma parcela, por exemplo, do financiamento imobiliário, uma parcela do financiamento do carro, né? O que a gente faz? A gente vai no banco e paga normalmente, né? De frente para trás. Aí o que acontece? Aquelas parcelas lá do fim, tu traz a valor presente, elas ficam bem menores, né? Na verdade, isso é um aspecto prático disso que nós estamos estudando agora. Então, muito bem, olha só. Qual seria o valor presente aqui? P igual, né, a R vezes o FVA e N. Ok. Ou seja, o valor presente, que é o que eu quero saber, R. R se refere à prestação ou à série uniforme. Vai ficar 100, que multiplica pelo FVA. Quem é o I? 2%. Em quantos períodos? 3 períodos. Lembrando que a tabela financeira que é disponível para vocês, tá, em prova, ela considera o padrão, o uso, né, do sistema de séries de pagamentos postecipados. E quando for antecipado? Já vamos ver. Tá? Mas vamos ver como é que se usa essa tabela aqui. Então, o nosso problema ficou em multiplicar 100 vezes FVA 2% 3. Vamos fazer o seguinte, senhores. Lá na página 36, né, desse polígrafo disponibilizado para os senhores, vamos na terceira tabela. Fala bem claro ali, ó. Terceira tabela aqui, senhores. Tabela financeira, fator de valor presente em séries uniformes postecipadas. Né? Vocês podem ver, né, que foi colocado assim ANI, né? ANI. É colocada a fórmula ali, né? Como se fosse para o Excel, né? Mas a gente não vai utilizar essa fórmula. Para vocês, para fins de concurso, terceira tabela, ok? E aí? O que a gente quer? A gente já sabe que a gente está na tabela do FVA, que é essa terceira tabela aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai na coluna do 2%, terceira coluna, né? E terceira linha. Olha ali, ó. A linha corresponde ao período, número de parcelas. E a coluna se refere à taxa. Então ficou moleza. Ficou 2,8838. Vou trabalhar com 4 casas, tá? 2,8838. Ou seja, a gente não precisou trabalhar com toda aquela fórmula complexa, ok? A gente só precisou olhar a tabela e pegar o valor. Então, o valor P aqui, o valor presente seria o quê? 2,88 vezes 100 vai ficar R$ 288,38. Olha só, deu um pouco menos que 300, né, gente? Deu um pouco menos que 300. Se eu fosse capitalizar, levar para frente, ia dar menos ou mais que 300? Ia dar mais, né? Quando tu leva diversos pagamentos para frente, tu está capitalizando. Quando tu capitaliza, tu acresce juros, né? Quando tu descapitaliza, né, por sua vez, tu retira os juros. Correto? Então, o valor presente seria 288,38. Ok, senhores? Muito bem. Continuando, aproveitando essa mesma montagem, digamos que a gente quisesse saber o valor futuro dessa pequena série que eu montei para vocês. Como é que um problema de concurso público poderia abordar?
fiz 3 depósitos mensais a uma taxa de 2% ao mês e quero saber qual o valor acumulado na data do último depósito. Então agora a gente já não quer mais saber o valor presente, o P, o valor descontado, a gente quer saber o valor capitalizado, né? A gente quer saber agora o F, ou seja, F é igual a R vezes o FAC e N. Agora a gente está trabalhando com o fator de acumulação de capital numa série de pagamentos. Ok, senhores? Fator de acumulação de capital numa série de pagamentos. Vai ser a nossa última tabela. A última tabela que vai ser disponibilizada para vocês em prova. Ok? Vamos lá. F é igual a R. Quem é o meu R? O R se refere às parcelas ou prestações. 100 que multiplica pelo fator de acumulação de capital de QI, uma taxa de 2% em 3 pagamentos. Ou seja, o meu valor acumulado, o valor que eu acumulei, ou seja, num mês eu depositei 100, no outro 100, no outro 100 e quero saber exatamente aqui quanto ficou. Vamos lá. Vamos, mesma coisa. O que mudou? Mudou apenas a tabela. Agora é a quarta tabela que a gente pega. A quarta tabela se refere, está escrito ali, ó, fator de valor futuro em séries uniformes postecipadas. Fator de valor futuro ou fator de acumulação de capital em séries postecipadas, mesma coisa, senhores. Ok? Então, terceira coluna, terceira linha, 3,0604. 3,0604. O meu valor futuro vai ser esse fator multiplicado por 100, vai nos dar um valor acumulado de R$ 306,04. Esse é o fator de acumulação de capital, ok? Então, efetivamente, a gente vai começar a trabalhar com a terceira tabela e com a quarta tabela nas chamadas séries uniformes de pagamento, ok? Lembrando que qual é o padrão? O nosso padrão é sempre série postecipada. A característica de uma série postecipada, sempre o valor presente está um período antes do primeiro pagamento. Sempre o valor presente vai estar um período antes do primeiro pagamento. Se o primeiro pagamento está aqui, o valor P, o valor presente, está na data 0, ok? E o valor futuro? O valor futuro coincide com a data do último depósito. O valor futuro, ele coincide aqui, ó, ok? Se a gente fosse fazer por juro composto, a título de curiosidade, seria assim, ó, 100 vezes 1,02, esse primeiro 100 capitaliza quanto? 1, 2. 1,02 ao quadrado mais 100 vezes 1,02, esse outro 100 aqui capitaliza até aqui na 1, né? Mais 100. Esse 100 aqui ele não capitaliza, porque na verdade eu quero saber o valor futuro e ele coincide com a data do último pagamento. Ok, senhores? Então isso é fundamental vocês terem essa noção, tá? A noção de série postecipada, que é o nosso padrão, tá? O restante, quando eu conversar com vocês sobre a série diferida, quando eu falar sobre a série antecipada, é importante vocês saberem, naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Mas o nosso padrão, o jeito de olhar a tabela, necessariamente vai ser com base na chamada série postecipada. Muito bem. Então, alguns problemas básicos, né?
Por exemplo, imagina que esses 3 pagamentos de 100 começassem aqui no 4. 4, 5 e 6. Tá? Esse 100 ele não quer dizer um só, tá, gente? Ele quer dizer aqui, ó, um pagamento de 100 aqui, um de 100 aqui, um de 100 aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma chamada série diferida, né? Série diferida. Qual o diferimento dela? 3 períodos, ó. Eu tenho um diferimento de 3 períodos. Por quê? Porque o valor presente dessa série ele vai cair sempre um período antes. Então, o P dessa série aqui vai cair no 3. Ou seja, a gente tem a série deslocada, né? Tá? O P ele está aqui. Então, se eu quisesse saber o valor presente, normalmente quando se pede valor presente na data 0, né? Eu tenho que primeiro descobrir o valor presente da série e depois pegar esse valor presente e descontar ele. Trazer a valor presente na data 0. Aí eu vou pegar o quê? Considerando lá 2%, tá, gente? Pego esse P aqui e divido, porque quero trazer para trás, por 1,02 ao cubo. Quero descontar ele 3 períodos, ou seja, primeiro eu desconto a série, depois eu pego o valor individual e desconto como juro composto, né? Durante 3 períodos e chego na data 0, ok? Então é muito importante você saber trabalhar com a série uniforme deslocada, né? Que é o caso de uma série diferida, né? Tá? Um outro modelo. Olha só. Aqui é chamada de série antecipada. Na série antecipada, a gente já sai pagando, né? A gente já sai pagando. O primeiro pagamento tu já sai pagando, ok? A gente vai dar continuidade na série antecipada daqui a pouco, né? Vamos dar sequência nesse estudo da série antecipada, porque a gente vai visualizar a série antecipada como uma série postecipada na qual tu deu uma entrada. Vai ser esse o nosso padrão. Para fins de concurso público, vai ser assim. A gente vai ter um outro ponto de vista da série antecipada e é o que eu vou conversar com vocês no próximo bloco, ok?